sala de aula sempre fala de ciências, né? Falava, porque hoje a gente vai mostrar tudo na prática. É que nós estamos numa feira que reúne experimentos que revolucionaram o mundo. E olha que alguns deles são de arrepiar. A feira reuniu cientistas de renome e muita gente curiosa. Tantas descobertas que algumas delas a gente só estava acostumado a ver nos livros. Eu achei muito legal. Por quê? Porque ciências é minha matéria preferida também, né? Eu achei incrível. É diferente, a gente sai um pouco da teoria da sala de aula e vem mais para a prática. Algumas experiências aqui são de arrepiar, como um gerador de Van de Graaff, que nos ajuda a entender como a energia é transmitida. Mas quem vai explicar para a gente direitinho é o professor de física. Professor, como é que funciona essa experiência? Esse experimento mostra como é que as cargas podem ser acumuladas num equipamento. Lá dentro a gente não consegue ver por causa daquela capa branca, a gente tem uma borracha como essa e ao ligá-la, ela gira rapidamente e atrita aquela esfera. Na esfera as cargas se acumulam e aí se uma pessoa colocar a mão naquela esfera, todas as cargas podem ser transmitidas para a pessoa e os cabelos ficam todos negativos, por exemplo, e eles ficam todos arrepiados. Então a gente tem uma energia eletrostática acumulada. É praticamente como pegar um pente, por exemplo, passar no cabelo e conseguir pegar pequenos pedacinhos de papel. A ideia é a mesma. E num ambiente seco como estamos aqui, né, no ar-condicionado do shopping, está seco pra caramba, sem umidade, esse equipamento funciona bem demais. E eu posso até depois mostrar, eu consigo ligar uma lâmpada sem na verdade ligar em nada. Eu consigo colocar a lâmpada em cima do gerador, gera-se um raio, como se fosse um raio de tempestade, e esse raio acende a lâmpada, ioniza o gás da lâmpada. Então é um equipamento interessante e isso aqui cai demais vestibular. Então, quem vai prestar vestibular, Enem, nesse ano, é importante ficar de olho nessa experiência. Sem dúvida nenhuma. Em sala de aula não tem como mostrar um equipamento desse. Então a gente só mostra na teoria como é que ele funciona por dentro e como tudo se dá. Mas aqui dá para se ver isso na vida real e fica muito mais interessante, né? Eu sempre digo que demonstrar é melhor que falar. Então aqui fica demais. Você consegue mostrar o que está acontecendo. Agora, por que esse invento foi tão importante para a ciência? Revolucionou? Sem dúvida, porque até esse momento não se sabia direito como é que essas cargas se comportavam. Na verdade é uma grande história da ciência, uma coisa indo em cima da outra, como se fossem pequenos tijolinhos. É lógico, a ciência é sempre assim, mas esse equipamento mostrou como é que eu posso transmitir cargas, como é que as cargas se comportam. Até o momento isso não era muito interessante para todo mundo. Mas quando ele foi criado, gerou-se um novo leque de opções, né? Conseguir acumular cargas no equipamento e até entender como é que um raio funciona. É isso que eu ia perguntar. O senhor falou do pente, tem outros exemplos que ajudam a gente a entender essa carga, né? Como funciona tudo? Tem. Os alunos podem perceber, por exemplo, que algumas pessoas, quando estão dirigindo o carro, ao atritar no banco do carro, pode tomar choque na porta do carro ou da casa. Às vezes a gente encosta alguma coisa e sente. Exatamente. Isso depende da pele da pessoa e se o ar está seco ou úmido. Esse processo é mais favorecido quando o ar está muito seco. Porque se está úmido, as moléculas de água em volta de você ou do equipamento roubam os elétrons. Se está seco, eles ficam acumulados ali. Então eu, por exemplo, a minha pele é suscetível demais a isso. Quando eu atrito no carro, eu tomo muito choque. Outras pessoas não. Então, esse experimento de tomar o choque no carro é exatamente igual aqui, porque eu estou atritando no banco do carro. E aqui eu estou atritando também, só que aquela borracha que eu mostrei lá dentro. Precisa arrepiar o cabelo tanto assim, né? Vai sentir. Mas assusta, né? Porque como essa energia está acumulada em você, você coloca a mão em alguém, você toma um choque. E o choque nada mais é do que a transferência de carga de alguém para alguém ou de alguma coisa, complemento para você. Você assusta, né? Mas essa energia é transmitida através do seu corpo, o que dá a sensação de choque. Até o barulho, né? Dá para sentir aquele barulho acontecendo. Então, Van de Graaff foi um cientista bastante importante. Sem dúvida nenhuma. Ele conseguiu trazer ideias que outros usaram para que a ciência funcionasse. Para que esse equipamento funcione agora nesse momento, para que eu consiga falar aqui, consiga filmar. Sem isso, a ciência não avançaria. Professor, o senhor topa comigo dar mais uma voltinha aqui nessa sessão? Sem dúvida, tem muita coisa interessante aqui, tanto quanto esses.
Então, gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra experiência. É daqui a pouquinho, né, professor? Vamos lá. Ai, dá uma sensação estranha, arrepia todos os pelos. Isaac Newton. Quem estuda conhece muito bem esse nome. Afinal, ele revolucionou a ciência. Que é um feito dele? Ele desvendou a lei da gravidade. Mas não parou por aí não, né, professor? A gente está em frente a um instrumento inventado por ele, a um experimento. Sem dúvida. Newton se envolveu com várias áreas do conhecimento. Ele passou pela óptica, pela gravidade, como você disse, por energias. Então ele conseguiu reunir muita coisa do conhecimento humano que estava solto em equações pequenas. A gente pode até dizer que Newton ele conseguiu reunir o céu e a terra. Até a época dele, o que acontecia na terra não era igual ao que acontecia no céu. Depois dele, as leis que regem a terra regem o céu. A queda livre de um corpo na terra é parecido com o movimento da lua ao redor da terra, por exemplo. Muito aquele exemplo clássico da maçã que cai, né? Tem uma lenda dizendo que ele descobriu a gravidade ou desvendou a gravidade através da queda de uma maçã. Lenda ou não, a ideia é muito boa. A queda da maçã é regida pela gravidade, que a terra faz nos corpos ao redor dela. A gravidade é como se fosse um campo ao redor da Terra. Para poder explicar um pouco melhor para quem está nos assistindo, é como se alguém passasse perfume e esse perfume gerasse um campo ao redor dessa pessoa invisível. Quando outras pessoas chegam perto desse perfume, sentem atração ou repulsão a esse perfume. A Terra faz o mesmo. Ela gera um campo invisível ao redor chamado gravidade ou campo gravitacional. Qualquer corpo colocado aí sente a atração dessa gravidade. Naquele experimento que vimos do gerador, o gerador gera um campo elétrico ao redor e as pessoas ali sentem a existência desse campo. Então, o perfume da pessoa, a gravidade da Terra e o campo elétrico são muito parecidas na sua essência. Influências no espaço ao redor da pessoa que passou o perfume, ou da Terra, ou daquele gerador. Assim fica fácil entender física, né? E para entender esse pêndulo, como que ele funciona? O que Newton tentou com esse pêndulo foi mostrar energias sendo transformadas. E mais do que isso, depois nós veremos as colisões entre duas esferas. A gente diz que quando uma esfera está andando, ou um corpo está andando, ela tem energia cinética, porque tem velocidade, e tem quantidade de movimento. Quando a esfera é levantada, ela ganha energia potencial gravitacional, um assunto recorrente. Isso cai no vestibular, no Enem. Isso é um dos pilares dos vestibulares e do Enem. Então eu levanto a esfera, ela ganha energia potencial gravitacional, por causa da altura. Quando eu solto, essa energia potencial se transforma em outra, energia cinética, velocidade. A esfera ganha velocidade, perde altura e ganha velocidade. Quando ela bate em outra, ela transfere o que ela tem para outra esfera, que transfere para outra. Então tem 5 esferas aí. A primeira transfere para a segunda, que transfere para a terceira, para a quarta, para a quinta, e a quinta sai andando. Como ela está presa por um cabo, ela levanta e perde cinética e ganha gravitacional. E o ciclo continua, as energias vão se transformando. Não para. Então, se fosse um caso ideal, não pararia, porque eu não teria perdas de energia. Mas ao bater uma esfera na outra, ela perde energia sonora. Então, depois de um tempo, ela vai parar. Por exemplo, se eu levantar a primeira esfera a 90 graus e soltar, ela vai bater na outra e a última sai até 80 graus. Ao bater de novo, a primeira sobe até 70. Isso continua até parar, porque eu perco energia a cada choque. Se a gente pensar, o senhor falou em choque, em batidas de carro, por exemplo, já dá para entender um pouco? Dá, aliás, um assunto recorrente também. Já aconteceu, por exemplo, se ele cobrar FUVEST, cobrar, por exemplo, choque de 2 carros. A perícia foi lá e entrevistou o cara que bateu. E ele disse, estou a certa velocidade. Se a gente estudar como é que isso funciona ali, como é que a energia se transforma e como é que as quantidades de movimentos são transmitidas, dá para saber se o cara mentiu ou não. Então a perícia consegue verificar se ele está mentindo ou não na velocidade que ele disse. Isso tem tudo a ver com choque de carro. E a física está presente em tudo também, né? Sem dúvida. Falou aí da perícia. Eu acho que eu fiz física porque eu sempre desde criança quis saber como é que as coisas funcionam. E é tão legal poder explicar para os alunos como é que aquelas coisas funcionam, de maneira simples. Eu acho que o mais complicado na física não são as fórmulas, é poder explicar de maneira simples alguma coisa que é complicado. Alguns cientistas no mundo conseguiram fazer isso divinamente.
Eu, do meu jeito de dar aula, é tentar explicar como é que uma coisa meio complicada é simples para ele e pode cair pra caramba em vestibular, e vai cair fatalmente. Isaac Newton é um nome que os alunos têm que estudar mesmo, as fórmulas inventadas por eles, o que ele descobriu realmente na ciência. Sem dúvida, como eu disse, ele se enveredou por várias partes da ciência, ótica, prismas de Newton, as partes de colisão, da gravitação, do campo gravitacional, então ele se enveredou por várias partes da física. Então ele está presente em vários assuntos que podem cair. Agora, professor, quando a gente fica pertinho do experimento é diferente. Sem dúvida, né? Você mostra em sala de aula, você desenha, bem ou mal está desenhando. Aqui você consegue mostrar tridimensionalmente, consegue mostrar aquilo acontecendo. E nem sempre tudo que você fala lá é verdade aqui, porque lá eu posso fazer tudo sem atrito, sem perdas, e aqui as coisas são reais. Mas como é legal mostrar para eles assim, o que vale lá, vale aqui, cortando algumas coisas. Como eu disse, aqui tem atrito, e lá pode ser que eu faça sem atrito, sem perdas, mas isso é muito legal. Demonstrar é melhor que falar, eu sempre digo isso. Quando a gente vê um avião no ar, a gente fica encucado, né? Como é que um veículo tão pesado assim consegue voar? Esse experimento aqui tira todas as nossas dúvidas de vez, e o professor também, né, professor? Por quê? Bernoulli, que foi o cientista que estudou melhor como é que os fluidos se comportam, pode ser água ou ar, no caso do avião o ar, percebeu que quando eu tenho alta velocidade de um fluido, como o ar, por exemplo, a pressão cai. Tanto uma relação de Bernoulli, que também cai em vestibular, está presente no ensino médio, no cursinho, chamada equação de Bernoulli, que mostra como que a pressão se comporta com relação à velocidade. Ótimo. O segredo do avião está no formato da sua asa. A parte de cima da asa do avião é maior que a parte de baixo. Quando o avião ataca o ar, e portanto o ar passa pelas asas, a parte de cima o ar vai mais rápido do que a parte de baixo. O que acontece com a velocidade é maior, a pressão em cima cai, a pressão de baixo fica maior e empurra o avião para cima. Quando essa pressão fizer uma força maior que o peso, ele consegue subir. Isso, por exemplo, está presente naquele aerofólio do Fórmula 1. Só que no Fórmula 1, o aerofólio é a asa ao contrário. Por quê? Porque daí eu faço o quê? Ele ataca o ar, né? O carro ataca o ar passa pelo aerofólio, que é uma asa ao contrário, e aí o que acontece? A parte de baixo a pressão fica menor, a parte de cima a pressão é maior e empurra o carro para baixo, por isso que não sai voando. Porque a velocidade é muito alta. A velocidade é alta, ele está atacando o ar, então o ar está passando pelo carro muito rapidamente. Então o avião só consegue voar se tem uma velocidade pré-definida. E se você perceber, por exemplo, quando eu tenho aeroportos em regiões muito altas, onde o ar é rarefeito, a pista tem que ser maior, porque tem que pegar mais velocidade para o ar passar mais rápido e ele conseguir flutuar. Uma pista curta, em lugar alto, o avião não conseguiria voar. E é mais difícil voar em regiões mais altas, onde o ar é rarefeito, do que ao nível do mar. E esse experimento, por exemplo, a gente vê que sai um ar, aí coloca uma folha e o ar não sai. Então, ele está imitando, por exemplo, ar em alta velocidade. Você coloca a mão embaixo, você sente que o ar está empurrando a sua mão para baixo. E o aluno, quando vê isso, acha estranho quando eu vou colocar uma folha ali, ou um disco, no caso vamos colocar um disco, o disco fica preso. Mas por quê? Quando você coloca o disco, o ar passa rapidamente pelo disco, diminuindo a pressão de baixo é maior e empurra o disco para cima. E ele fica preso lá, imitando uma asa de avião. Agora, muitas coisas a gente nem percebe que tem ciência, né? A gente falou do avião, por exemplo, tem ciência, né? Tem muita ciência, na verdade, né? O avião só consegue voar porque eu tenho a resistência do ar e o ar agindo no avião. Sem isso, o avião não voaria. Aí o moleque pode perguntar assim para mim, e um foguete, por exemplo? Um foguete tem propulsão, por exemplo, ele está empurrando o gás para baixo e empurrando o foguete para cima. Aí a gente envolve Newton na lei da ação e reação. Mas no avião também tem isso, mas ele só flutua, ele só sobe, porque ele está, volta a dizer, atacando o ar, e o ar está passando por cima e por baixo da asa, gerando pressão diferente e empurrando ele para cima. Eu consigo demonstrar isso com uma folha, simples folha. Eu assopro essa folha e parece que ela vai descer, ela sobe, igualzinho o experimento. Agora os experimentos acabam até se conectando, né? Tendo uma ligação com o outro. Sem dúvida nenhuma, eu consigo mostrar os dois, eles são iguais, sendo vistos de maneira diferente, mas eles são a mesma coisa.
O Sala de Aula vai fazer uma pausinha. Não sai daí. Estamos de volta para continuar a viagem pelas ciências. Movimento do corpo, giro da bailarina. O que isso tem a ver com física, hein, professor? Tem tudo a ver. Eu já vi alguns alunos perguntando assim, como é que pode a bailarina estar girando, por exemplo, no gelo, com patins de lâmina, onde o atrito quase é zero, ela está com os braços abertos, girando devagar. Quando ela fecha os braços, ela aumenta a velocidade de giro. Alguns perguntam assim, da onde vai vir essa energia a mais? Na verdade, o que acontece é que a energia se mantém. A energia não foi criada do nada. Mas por que ela gira mais rápido? Porque existe uma coisa em física chamada momento de inércia. O momento de inércia tem a ver com o formato do corpo e com a massa que ele tem. A bailarina não mudou a massa dela, mas quando ela está com os braços abertos, o momento de inércia é grande. Quando ela fecha os braços, o momento de inércia diminui. Existe uma lei que tem a ver com torque. Torque é parecido com aquela brincadeira de trocar o pneu de um carro. Eu coloco a chave na roda do carro e faço força. Isso é fazer torque. O que acontece quando a bailarina está com os braços abertos, o momento de inércia dela é muito grande. Então ela gira devagar. Ao fechar os braços, ela diminui o momento de inércia, aumentando a velocidade angular. Então ela continua a mesma, só que é incrível, ela aumenta a velocidade dela. Fica bem mais rápido. Fica mais rápida. Isso tem tudo a ver com a cadeira, né? A gente consegue imitar a bailarina na cadeira. Quando eu estou com os braços abertos, e a gente usa o peso para tentar aumentar a massa da gente aqui. Com os braços abertos, o momento de inércia é muito grande. Eu giro devagar. Quando eu fecho os braços no peito, eu diminuo o momento de inércia e, portanto, aumento o meu giro. Igualzinho a bailarina. Vi que tem usado uma cadeira, o peso, como o senhor mencionou. Em outras ocasiões no nosso dia a dia, a gente consegue observar isso também, além da bailarina? Por exemplo, um peão girando, né? Brincadeira de criança antigamente, de enrolar um peão no barbante e girá-lo. O giro do peão tem tudo a ver com o momento de inércia dele. Então, se ele vai girando rápido ou devagar, é por causa da massa dele, do formato dele. E percebe que quando ele está diminuindo a sua velocidade, ele começa a cair, porque ele perde equilíbrio. Então o equilíbrio também tem a ver com o momento de inércia, tem a ver com um giro. Uma bicicleta, por exemplo, se ela está andando, você consegue ficar com ela parada. Se ela está devagar, ela cai. Então o fato dela estar em equilíbrio é porque ela está andando. Ali eu tenho um momento de inércia, eu tenho um torque sendo gerado ali. Por isso que ela se mantém daquele jeito em equilíbrio. Quem quer entrar na faculdade dos sonhos tem que ficar de olho no giro da bailarina? Sem dúvida nenhuma, isso cai demais. E é bom que o aluno leia isso, faça questões sobre isso, momento ou torque. Isso pode aparecer demais. Momento torque, um outro exemplo importante é gangorra. Brincadeira de criança. Uma criança de um lado, outra do outro, só funciona por causa de momento ou torque. Ali está o peso do corpo, né? O peso do corpo, diferente. E o peso do corpo influencia como é que aquela gangorra funciona. Agora, o aluno tem que ficar até atento ao que acontece ao redor dele, não é só no livro. Às vezes ele pode estudar, por exemplo, se ele tiver a oportunidade de vir aqui, ele estuda e começa a fazer essa observação. Por isso eu sempre digo pela terceira vez, demonstrar é sempre melhor. Né? O aluno aqui, ele consegue ver o que ele olha lá no livro, que é uma coisa estática, aqui em movimento. Fica muito melhor para ele aprender. As conexões são mais interessantes. Olha, às vezes a criança está brincando, aí ele nem imagina que tem ciência. O senhor falou do peão, né? Às vezes também está olhando a bailarina, está executando um passo, não imagina que tem física. Tem muita física. A física rege o movimento, rege a terra, rege as nossas vidas. A física está presente em tudo, como a biologia também está presente em tudo. Por isso que eu acho que ciência é interessante para o aluno, né? Estudar ciência é importante. Não precisa ser só física, não. A biologia, a química, presente em tudo. Isso é muito legal. E ver isso na vida real é muito mais interessante. Agora, não precisa ter medo da física. Não precisa. Lógico que a física às vezes é bastante complicada, né? Equações. E o aluno fala para mim, física é só equação? Não é. Física tem muito de vida real. Dá para conversar de física aqui, como nós estamos batendo um papo aqui agora. Só que agora eu não estou colocando equações, mas eu acho que demonstrar isso e ir para a equação depois é o mais interessante. Fica mais fácil. Sem dúvida fica mais fácil.
antena parabólica. Você sabe como o sinal chega até a sua TV? E quando você está fazendo maquiagem, você sabe por quê e como a imagem aumenta? A explicação, ó, tá aqui, né, professor? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a antena parabólica aqui está sendo demonstrado a transmissão de ondas mecânicas, ondas sonoras. Eu consigo colocar a boca naquele ponto que tem de metal, que é o foco da antena, e alguém do outro lado, na outra antena, consegue colocar o ouvido também no foco. Mas a ideia por trás dessa antena, transmitindo som, e da antena parabólica da sua casa, que recebe um sinal do satélite, e do espelho de maquiagem, por exemplo, a ideia é a mesma. Então vamos por partes. Como é que isso aqui funciona? Você coloca a sua boca, como eu disse, no foco daquela antena, e uma lei diz que se o seu som ou a sua transmissão sai do foco, bate na antena, sai paralelamente à antena, vai até a outra antena e entra no paralelo, vai pelo foco. Então a ideia é simples, você transmite através do foco aqui, recebe pelo foco do outro lado. Por isso que eu consegui bater um papinho com você à distância. Sem dúvida, a distância aqui é gigante, né? Eu falo baixinho aqui, consigo ouvir do outro lado, porque o som é transmitido pelo ar, uma onda mecânica, que quando chega do outro lado, se focaliza no foco e você consegue ouvir do outro lado. Dá pra brincar com aqueles copos, então, aquela brincadeira de criança, que fingia ser o telefone. É muito parecido com aquilo, só que aqui eu não tenho o fio ligando um copo no outro, eu tenho o ar ligando o copo no outro, é mais legal ainda. Por que isso aqui tem a ver com antena parabólica? Porque o satélite te manda sinal entra paralelo à antena parabólica, é refletida no foco, e ali no foco tem um equipamento que recebe esse sinal e manda para sua televisão. Então é assim que funciona. E por que tem tudo a ver com espelho de maquiagem? Porque o espelho de maquiagem é um espelho parecido com essa antena, um espelho côncavo. Então, ao se colocar na frente desse espelho, a sua imagem é transmitida ali, você aumenta a sua imagem. Então tem tudo a ver o espelho côncavo da maquiagem com a antena parabólica, que também parece um espelho côncavo. E é assim que funciona a transmissão de ondas mecânicas aqui e de ondas luminosas no caso do espelho. Agora o formato, então, é bastante interessante e importante nessa questão. O formato é importante, porque se fosse um espelho plano, aí a sua imagem não ficaria diferente no caso lá, ficaria do mesmo tamanho que você é. O formato dele ser côncavo faz com que a sua imagem aumente. Por isso que a gente fala um espelho de aumento, no caso de maquiagem, no caso de barbear, ou no caso de uma ótica, né? Você vai ter uma ótica, você se olha com óculos, a sua imagem fica maior. Aquilo é o espelho côncavo, muito parecido com essa antena, uma antena com esse formato para dentro, assim, ó. Eu até brinco com o aluno que, como é que eu sei se é côncavo ou convexo? Eu até brinco que esse formato é côncavo por quê? Porque eu cavo o espelho, então é côncavo. E se eu viro do outro lado, ele é convexo. Por quê? É a parte externa de uma circunferência. Nesse caso é côncavo porque eu estou cavando o espelho. Então, côncavo, dá para lembrar isso. Agora, a gente falando ainda um pouquinho das formas, né? Que a gente é rodeada de diferentes formas. É importante também para a física, né? A gente falou um pouquinho da antena e do espelho. As formas também ajudam a desenhar a física. Sem dúvida. As fórmulas que regem essa transmissão, e eu, no caso, o espelho, quando você olha côncavo ou convexo, são as leis de Gauss. Isso cai demais em vestibular. Tem 2 ou 3 equações bastante complicadinhas para eles, mas a ideia presente em entrar paralelo, sair pelo foco, ou entrar pelo foco e ser paralelo, está presente nas equações. Então, se o aluno conseguir entender qual espelho é, côncavo ou convexo, e colocar as fórmulas aplicadas ali, ele faz qualquer exercício de ótica desse jeito. Só que tem gente que não curte muito como a ótica funciona. Mas ele é lindo e está presente em qualquer momento da sua vida. A ótica está presente em qualquer momento. E transmissão de ondas como da parabólica, do satélite, está presente na sua vida a todo momento. Então isso é importante demais, a ciência está presente aí de novo. Estudar ciência fora da sala de aula. Dá certo? O aluno aprende? A gente veio numa exposição e está sentindo a ciência na prática, né, Marcelo? Isso faz bem para o aprendizado? Eu acho que é fundamental. A ciência ela é produzida no laboratório, ela é produzida com experimentos com a mão na massa.
Então reproduzir isso para o aluno na escola é fundamental para que ele entenda não apenas como a ciência é produzida, mas essa coisa laboral mesmo, de pôr a mão na massa, de fazer o experimento, de entender o que está acontecendo. Agora, quando ele sente a ciência de verdade, coloca a mão nos experimentos, conhece um pouco a história por trás, ele fica mais estimulado a aprender? Acho que sim. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? A sala de aula trabalha uma habilidade que é a habilidade da abstração. É preciso que o aluno consiga enxergar sem o concreto. Isso é fundamental, mas para ajudar essa construção é preciso da concretude do experimento. Então as duas coisas se complementam. Então o espaço da sala de aula e o espaço do experimento fora da sala de aula, ambos são fundamentais. Agora, então é importante, né, que ele aprenda na sala de aula e tenha essas oportunidades de visitar feiras, para até quebrar estereótipos. Às vezes ele não gosta de aprender física, por exemplo, mas ele vivenciando aquilo, ele pode mudar de ideia. É importante o aluno entender que o mundo inteiro é uma sala de aula, né? Aquelas histórias, aquelas coisas que a gente conta para eles na sala de aula, elas estão acontecendo no mundo. Então toda vez que a gente tem a oportunidade de sair da sala de aula e mostrar essas coisas acontecendo num espaço que pode ser um shopping, pode ser um museu, pode ser uma feira, mas pode ser qualquer outro espaço, afinal a ciência descreve o mundo, isso traz o aluno para um outro universo, que não é aquele universo enfadonho da aula, dos 50 minutos, todo mundo olhando para a lousa, fica mais interessante. Ele vai aprendendo e se divertindo, quando vê, está sabendo, sem se chatear muito, sem ficar, como o senhor disse, enfadonho. É importante que quem trabalha com ciência se diverte o tempo todo quando está trabalhando. Né? A gente que trabalha com física, com química, com biologia, a gente faz isso antes de tudo porque isso é divertido, porque estimula a nossa curiosidade. E, portanto, fazer com que os alunos percebam isso, quando a gente está no museu, quando a gente está numa feira fazendo um experimento, isso é fundamental para que o aluno também consiga se divertir aprendendo, se divertir estudando. Né? Juntar essas duas coisas é fundamental cada vez mais para o aluno de hoje, que precisa de um componente lúdico o tempo todo. E é um estímulo ao olhar, né? Porque igual a gente mostrou aqui, a ciência está presente no nosso dia a dia, seja num giro de uma bailarina, seja numa antena, né, transmissora. O aluno começa a perceber o local que ele vive, o mundo que ele vive. Olhar e ver são duas coisas diferentes, né? A gente está olhando para o mundo o tempo todo, mas o que a gente consegue perceber do que a gente está vendo depende dessas representações abstratas que a gente constrói, entre outros lugares, na sala de aula. Então, assim, quando a gente estuda um assunto, a gente está melhorando a nossa capacidade de enxergar. A gente enxerga cada vez mais olhando para a mesma cena, quando a gente aprende cada vez mais coisas. Então, acho que, no fim das contas, essa é a função da escola, né? Melhorar a nossa capacidade de enxergar. Né, enxergar cada vez mais vendo a mesma coisa. E esse tipo de espaço, esse tipo de experiência é fundamental para isso, né, para que ele é mais um espaço, é mais um momento em que ele aprende a treinar o olhar para interpretar as coisas do dia a dia dele. E o professor também tem um ganho, né, porque enriquece a aula fica mais criativa. Exato, né, a gente consegue trabalhar com mais ferramentas. O professor é um cara que está ali usando as ferramentas que estão à disposição dele para treinar esse olhar do aluno, para ampliar a capacidade de perceber o mundo. Quanto mais ferramentas à nossa disposição, melhor. Então esse tipo de espaço, esse tipo de experimento faz uma diferença enorme. E dá para ver que física, ciência, química são legais, né? Não são tão chatas assim. Eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro biologia, que é a minha área, mas gosto muito de juntar essas coisas todas, né? Porque afinal o mundo é um só. A gente aqui divide em caixinhas, meio para facilitar o estudo, né? A compreensão. Mas quando a gente consegue integrar essas coisas, a coisa fica muito mais divertida, né? Muito mais interessante, estimulante. Agora, para quem até vai prestar Enem, vestibular, ver assim já ajuda na hora do estudo, né, professor? Vai dar um relaxamento até. Certamente, essa é uma característica das boas provas de vestibular mais recentes. Uma prova como a da Unicamp, por exemplo, cada vez mais pede que o aluno tenha essa habilidade de fazer essas caixinhas artificiais que a gente cria conversarem. A gente vai ver isso muito claramente na segunda fase da Unicamp esse ano, com questões interdisciplinares. Então, acho que isso é muito fundamental, fazer com que o aluno consiga fazer a transposição das caixinhas. E é isso que a gente busca nesses espaços. Certo, muito obrigada pela entrevista, viu, professor? E o Sala de Aula, é claro que não vai terminar o passeio ainda não, porque tem mais ciência no nosso roteiro.
Ciência está em tudo que a gente vê. E como é bom descobrir como ela funciona, não é mesmo? É muito legal, muito incrível, sabe? Você tá assim, conhecer mais um pouquinho da ciência, porque como eu tô no 6º ano, eu não aprendi muita coisa de física e química, mas nesses lugares que tem, eu adoro, eu gosto muito de ver as coisas.